Olá! Seja bem-vindo ao canal Farol da Esperança Brasil. Que bom ter você aqui com a gente. Vamos já pro vídeo. Atos capítulo 4, versículo 32 diz assim: Era o coração e a alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Os apóstolos davam grande poder, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartiam-se cada um segundo a sua necessidade. Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Por que a Bíblia repete aos pés dos apóstolos? Aos pés dos apóstolos. Porque os apóstolos, naquela época, eles tinham o encargo de pegar os recursos e compartilhar. Compartilhar com os órfãos, com as viúvas, compartilhar com os necessitados, compartilhar com os levitas, compartilhar com as pessoas menos favorecidas. Eles davam aos sacerdotes. Perceba que não era nos bolsos, era nos pés. Irmãos, o modelo da igreja primitiva é o modelo que eu sonho viver a minha vida. É o modelo que eu tenho escolhido viver. Onde o coração de todos era um. Eles se moviam para um propósito. Dentre eles não havia necessidade alguma. Não havia necessidade. Quando você anda no propósito de Deus, todo mundo que está do seu lado é abençoado. Não há necessidade. Amém? Não há necessidade. Quando você anda no propósito de Deus, não há necessidade. Deixa eu explicar uma coisa para você. Qual era o propósito de Deus? Isaac ou Ismael? Era o quê? Isaac. Agora Deus deixou de abençoar Ismael? Não. Ismael era o propósito de Deus? Não, mas Deus também abençoou o que não era do propósito dele. Porque Deus é abençoador. Nós temos que separar as coisas permitidas e as coisas planejadas por Deus. Tem coisas que Deus não planejou, Ele permitiu. Tem coisas que Deus não queria que acontecesse. Mas pastor, se Ele sabe tudo, por que Ele não impediu que acontecesse? Porque Deus nos deu uma coisa que custou muito caro para o céu, chamado livre-arbítrio. Você é dono das suas escolhas. Você decide até onde você vai com Deus. O propósito de Deus, irmãos, Ele por si só, Ele caminha. O propósito de Deus era Isaac, não era Ismael. Mas quando Ismael nasceu, Deus também fez de Ismael uma grande nação. Deus falou: eu também vou fazer de você grande nação. Porque Deus também abençoa o que Ele não planejou. Então bênção não é sinal que você está andando no propósito. Mas Deus está me abençoando. Mas Deus abençoa todo mundo. Bênção é sinal de misericórdia, não é de propósito. Espera aí, pastor, então eu não vou para a igreja para ser abençoado? Não, é para descobrir o seu propósito. E depois que eu descubro, Deus não precisa mais te abençoar. Não, é você que abençoa os outros. Aí Deus diz assim: meu filho, está vendo aquele cara lá?
Dá 100 para ele, ajuda ele, está passando uma luta em casa. Deus, mas Senhor, ele não merece. Deus mandou você dar para quem merece, mandou dar para quem precisa. Dá a quem te pede, ele disse. Então, mas Deus está me abençoando, eu ganhei isso, ganhei aquilo. Não é sinal de que você está no propósito, é sinal que você está na misericórdia de Deus. Quando você está no propósito, Deus usa você para abençoar o corpo. Quando a igreja anda no propósito, não havia necessidade alguma. Porque se há necessidade, significa que a igreja não está no propósito. Numa igreja ninguém pode passar fome. Numa igreja ninguém pode ter necessidades. Perto de você todo mundo tem que viver bem. Se você é patrão, seus empregados têm que ser prósperos. Se você é empregado, seu patrão tem que ser muito abençoado. Perto de você não pode ter necessidades. Por quê? Porque se você anda no propósito, você vai virar um provedor. A Bíblia diz que Deus dá pão para o que come, mas dá semente para o que? Você quer o pão ou quer a semente? Porque o pão só come você. A semente come tudo que tiver ao seu redor. Aleluia. Como é bom viver nesse lugar, Jesus, de poder servir. Por isso que coisa melhor é dar do que receber. Eu pratico 5 ofertas na minha vida. Eu vou falar para você. Se você achar que é bom, você pode participar. Se você achar que não, só joga fora. Isso é uma coisa que Deus me ensinou, e eu pratico e ensino meus pastores. Eu dou o dízimo. Mas eu já paguei o dízimo. O dízimo você não paga. O dízimo é só uma porta aberta que Deus deixa sempre. Você sabia que Adão dizimava? Deus disse: como de todas as árvores, menos daquela. A teologia chama isso da doutrina da primeira menção. Toda vez que a Bíblia fala uma coisa pela primeira vez, estabelece um princípio. Adão não podia tocar naquilo. Quando Deus estabeleceu o dízimo, Ele não disse que você tem que dar 10%, Ele disse que você tem que dar a partir de 10%. O dízimo é só uma ideia para você começar, não é para você terminar. Aleluia. E o Senhor está dizendo assim, ó, se a nossa justiça não sobressaía dos fariseus, então se o fariseu dá 10, eu dou 11 só para não ficar igual. Eu oferto na igreja também, a minha segunda oferta. Oferto nas obras de Deus. Eu primicio, eu sempre abençoo um sacerdote, alguém que está fazendo a obra de Deus. Eu dou esmolas. Você vai no meu carro agora, você assusta. Tem um monte de nota de R$2, de R$5 do lado do console do meu carro. Todo mundo que bate na minha janela estende a mão, eu pego na mão e diz. Hoje eu ainda peguei cantei uma musiquinha para ele. Eu segurei na mão dele com uma nota, peguei, quando eu já vejo eu já abro o console, já pego uma nota. E quando ele abriu o vídeo, ele disse: ô pastor, ele já me conhece, lá em Itajaí todo mundo conhece. Ele disse: ô pastor, foi mal? Eu digo: não. Aí eu peguei na mão dele assim e disse assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Ele disse: ô pastor, eu quero ir para Luiz Alves, eu quero ir para o CT. Eu nem terminei a música. Pastor, o senhor dá, mas ele vai usar droga. Eu estou dando sementes a quem me pede. E eu também faço ofertas missionárias. Eu sempre invisto dinheiro em nações. Porque quando você dá a nações, você está dando na sua própria herança. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Eu faço isso diariamente. Todo santo dia eu estou dizendo isso para você. Eu faço isso. Deixa eu acho que eu já estou pregando, mas nós vamos entrar na palavra depois. Mas deixa eu fazer a oferta com você. Eu queria só te ensinar esse princípio.
Na obra de Deus, quando você está na obra de Deus, no propósito de Deus, não há necessidade. Essa é uma das características que Deus está soprando avivamento naquele lugar. Quando você se preocupa com quem não tem o que comer, quando quem desempregou, mas o marido usa droga, não interessa. Mas não interessa, cara. Pelo amor de Deus, acorda aí. Mas você não tem que ajudar os outros por causa deles, tem que ajudar por causa de você. Deus não trabalha por necessidade, Ele trabalha por propósito. Havia uma necessidade no mundo de enviar Jesus, mas Ele enviou porque amou o mundo de tal maneira. Não importa o que a pessoa, não importa. Amém? Você tem que dar. Nós temos um restaurante que dá comida para morador de rua lá em Itajaí. Todo dia almoça 50 a 70 moradores de rua. Um dia eu estava sentado lá eu sempre vou lá, dou uma palavra de vez em quando, como com eles. Aí um dia ele disse assim para mim: ô pastor, posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu digo: pode. Por que você dá comida para nós? Eu digo: vocês precisam comer, ué. Tá, e se eu não quiser ir para a tua igreja? Eu digo: não, mas eu não dou comida para você ir para a igreja. Eu dou porque você tem que comer. Ele disse: pensa que eu não sei. Vocês querem levar a gente para a igreja? Eu digo: não. Eu quero que você vá para o céu, para a eternidade. Ele diz: pastor, e se eu não quiser mudar? Posso vir aqui todo dia comer? Se eu disser para o senhor assim: eu não quero ser transformado, eu quero ficar na rua, quero cheirar cocaína, mas eu posso vir aqui comer do mesmo jeito? Eu digo: pode. Ele diz: então o senhor está perdendo tempo. Eu digo: não, filho. Se o que eu estou fazendo não está transformando você, pelo menos está transformando a mim. Está me ensinando a ser melhor para Deus. Está me ensinando a ser mais renunciador. Estou abrindo mão das coisas. Ele diz: tá, mas como é que o senhor está dizendo aí que ama a gente? O senhor nem me conhece direito, como é que o senhor diz que ama? Eu digo: eu não te amo pelo que você é, te amo pelo que eu sou. Eu não tenho que amar as pessoas porque elas merecem. Tem gente que merece seu amor, tem gente que precisa dele. Tem gente que precisa do seu amor. Não merece, mas precisa do que você carrega. Olha para Barnabé, o filho da consolação. Essa palavra consolação, ela vem de contentamento. É o filho do contentamento. Escuta, a gente diz: mas o Barnabé vendeu uma herança. Mas tem que saber por que ele fez isso. Ele era o quê? Levita. Qual era a ordem de Deus para o levita? Que quando chegasse na terra não podia ter herança. O Senhor disse: eu sou sua porção. Sabe o que eu vejo aqui hoje? Pessoas que vão ter que largar algumas coisas que conquistaram fora do propósito de Deus para voltar para o propósito. Sabe quando ele vendeu a herança, sabe o que ele estava dizendo? E colocou nos pés do apóstolo, ele está dizendo: eu quero voltar para o ministério. Eu quero voltar para o ministério. Porque o levita, quando ele chegou na terra prometida, ele não poderia ter terra. O Senhor disse: eu sou a sua porção. Quando Barnabé, a Bíblia diz que Barnabé era levita. Ele, possuindo uma herança, vendeu e colocou aos pés dos apóstolos. Na realidade, ele não estava só vendendo uma herança, ele estava dizendo o seguinte: eu estou voltando para o propósito. O que é que eu aprendo aqui? Que a igreja do Senhor, quando ela anda no propósito de Deus, não há necessidade entre elas, e todo mundo está no propósito, todo mundo quer voltar para o propósito. Aleluia. Então cutuca alguém que está do seu lado e diz assim: ó, Deus vai te pegar por dentro hoje aqui, mano. Diga assim para ele: se eu fosse você, eu ia embora agora que dá tempo, irmão. Aleluia. Tem algumas coisas, tem coisas que Deus vai permitir você ter, tem coisas que Deus não vai. Tem coisas que vai dizer: não, isso você não pode ter. Mas por que? Eu sou filho de Deus, eu sou abençoado. Deus vai dizer: não. Mas eu já abandonei tudo. Abandonar as coisas proibidas é fácil, difícil é renunciar às permitidas. Abandonar as coisas proibidas, um budista faz isso.
Um Islã faz isso. Qualquer religião tem regras de proibição. Mas com Deus, querido, Deus não quer que você abandone coisas proibidas. Ele quer que você tenha um coração renunciador. O jovem rico, quando Jesus disse para ele disse: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus diz: vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Só que Jesus queria que ele ficasse pobre. Não era isso. A ideia não era essa. Pastor, Deus não tem prazer que eu tenha? Claro que tem. Deus está disposto a te dar tudo que você estiver disposto a devolver para Ele. Eu falei para você ir embora. Tudo que você estiver disposto a devolver, Deus está disposto a te dar. Tudo, irmãos. Por isso que eles diziam, não está dizendo que, a Bíblia não está dizendo que eles não tinham nada. A Bíblia está dizendo que tudo que eles tinham, eles diziam: não é meu, é do Senhor. O Senhor usa a hora que Ele quiser. Você está entendendo? Não é para você chegar em casa agora, vender tudo e morar na barraca ali na BR-101. Não é isso. O que o Senhor está dizendo aqui é o seguinte: todos aqueles que possuíam posses e tinham, eles diziam que nada era deles. Você está entendendo? Foi isso que o jovem rico quis fazer com Jesus. Ele disse: o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse: pratica os princípios. Ele disse: é isso eu faço, não matará, não roubará, não. Isso é tudo, eu só peco, isso aí eu tiro de letra. Mas o Senhor disse para ele: mas vai agora e vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Por quê? O Senhor queria que ele ficasse pobre? Não. O Senhor estava dizendo o seguinte: para andar comigo, não adianta você só não roubar. Além de não roubar, você tem que ser generoso com o que você tem. Mas eu sou tudo certinho. Esse é o pior orgulho que tem, é o orgulho da santidade. Quando você acha que é mais certinho do que todo mundo. Dá um glória a Deus aí, irmão. O pior orgulho que tem é o orgulho da integridade. Quando você se acha mais íntegro do que todos. Sabe o que Deus estava falando? Ele disse: não, isso aí eu faço tudo. Eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não... O Senhor disse: oh, que benção. Mas te falta uma coisa. Vai e vende tudo que tu tens. Ele queria o quê? Ele queria empobrecer aquele homem? Não, ele queria humilhar. Ele queria dizer o seguinte: tem uma coisa que te falta. Você não é generoso. Você não é bondoso. Você é religioso com o que você tem. Você acha que você é melhor do que todos. E ele saiu triste porque possuía muitos bens. Jesus não queria tirar o que estava na mão dele, queria tirar o que estava no coração. Se a gente deixar Deus pegar por dentro, a gente não precisa nos desfazer de nada. Porque tudo não vai ser mais seu. Quem aqui já entregou tudo para Jesus? Então você não tem que ter medo de perder nada, porque nada mais é seu. Se Deus te pegar por dentro, Ele não precisa te pegar por fora. Quando Deus começa a pegar algumas pessoas por fora, é porque elas não estão deixando Ele pegar por dentro. Quando você, por isso que nessa noite Deus vai te pegar por dentro. Aleluia. Levante sua mão comigo. Nós vamos ofertar nessa noite. É muito fácil abrir a carteira e deixar Deus pegar por fora. Mas Deus quer te pegar por dentro, na generosidade, na capacidade de ir além do que você carrega no bolso. Então diga: Deus, não, só diga se você quiser, por favor. Diga: Deus, eu quero ser pego por dentro. Eu quero entender, Deus. Porque tudo que eu tenho é teu, porque tudo que tu tens é meu. Vamos ficar de pé?
Dá um envelope para mim aí, por favor. Quero morrer como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Surpreenda-me de novo. Pega a sua Bíblia, querido. Pega a sua Bíblia. Vamos entrar na palavra. Ei, Deus grandão. Dá uma biblada aí em alguém que está do seu lado. Isso, dá uma biblada nele e diz assim: ó, eu estou te avisando, vai estreitar para você. Fala para ele, vai estreitar para você, amigão. Aleluia. É bom demais estar na palavra de Deus, amém, queridos? Tudo que Deus construiu, Ele construiu pela palavra, e é assim que Ele quer conduzir a sua igreja, pela palavra. Aleluia. Isaías. Abre Isaías comigo, capítulo 40. Te adoramos, Senhor. Pega a gente por dentro aqui, Senhor. Pega a gente por dentro aqui, por favor. Louvado seja Deus. Isaías capítulo 40, versículo 3 diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro será abatido. O que é tortuoso, endireitado, e o que é escabroso, aplanado. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade juntamente haverá, pois foi a boca do Senhor que disse. Diz uma voz clama, e eu disse: o que hei de clamar? Todos os homens são como erva, e toda a beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião, tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um alto monte. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta, não temas, e diz às cidades de Judá: aqui está o vosso Deus. O Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, e o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Aleluia. Amém, queridos? Tome o seu lugar, por favor. Me dá de presente a sua atenção. Fique à vontade. Nós vamos dar uma passeada aqui na palavra de Deus, e eu espero poder ser pontual nesta noite naquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração. Muito mais do que ir pregar, muito mais do que vir trazer uma palavra, eu quero ser pontual naquilo que Deus quer fazer em nós nessa noite. Amém, queridos? Voz do que clama no deserto. Eu sempre que vou a uma conferência, e nós estamos numa conferência, porque essa conferência ela vai até domingo. A palavra conferência vem da palavra conferir. Eu não vou só pregar, eu quero conferir o que Deus quer fazer. Nós não podemos ir numa conferência e passar lá 3, 4 dias, e depois na segunda-feira voltar para casa e dizer: uxa, Deus falou demais comigo, Deus me pegou, Deus me abençoou. Tá, mas o que é que Deus falou? Não, eu não sei o que Ele falou, mas foi muito forte. Tá, mas o que é que Ele disse?
Ele disse: Deus é bom demais. Irmãos, se nós não entendermos a revelação de Deus para os nossos dias, a revelação de Deus, ela é pontual. Sempre que Deus fala, revelação significa revelar a ação. Quando Deus revela, Ele está dizendo: olha, fica esperto, Luiz Hermínio, porque eu vou fazer isso. Revelação não é para mim pregar, é para mim viver. E a minha vida, ela vai falar mais do que as palavras que eu carrego. O meu estilo de vida, minhas atitudes, ela tem que expressar o favor de Deus. Amém, querido? Ô irmão, estava bom antes, bota como estava que estava melhor. Então revelação é para isso, é para revelar a ação de Deus. Isso é revelação. Quando Deus está trazendo uma revelação, às vezes a gente como pregador, eu nunca fui na Bíblia buscar uma pregação. Na realidade eu nunca abri a Bíblia e disse: Deus fala comigo agora. Não, eu sempre vou em Deus. A minha intimidade e a comunhão com Ele é que gera a palavra. E depois eu vou na Bíblia para buscar uma base daquilo que Deus me falou. Nós temos que entrar nesse ambiente, querido. Aleluia. Deus nos chamou para estar com Ele. Deus não me chamou para trabalhar para Ele, me chamou para estar com Ele. Então para que eu trabalho para Ele? O trabalho é para alimentar o relacionamento. Aleluia. O trabalho é para dizer: Deus, eu estou entendendo o que você quer. Porque também eu não posso trabalhar se eu não estou entendendo o que Deus quer. Isso é trabalho em vão. Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Agora veja bem, trabalhar em vão não é fazer coisa errada. Trabalhar em vão é fazer a coisa certa do jeito errado. Ou seja, porque você está ali com um bom coração, quer fazer, quer botar a mão, mas às vezes nós vamos perdendo tempo, vamos nos distraindo com algumas coisas. Quando o Senhor nos chamou para ser voz, eu tenho que aprender uma coisa: eu sou a voz do que clama. Eu sou só a voz, não sou eu que estou clamando. Eu sou a voz do que clama. Tem alguém clamando dentro de mim, e eu preciso deixar que o clamor dele apareça mais do que a palavra que está na minha boca. E por isso nesses dias Deus quer tirar dos crentes desejos e colocar clamores, para que Ele possa fluir através das nossas vozes. Amém, querido? Eu não quero ser só uma voz como um pregador. Eu vim aqui como um pregador, uau, não é isso. A ideia é que a gente deixe Deus clamar dentro da gente. João Batista disse: eu sou a voz do que clama. Ou seja, esse clamor me empurrou para o deserto. Esse clamor mudou meu estilo de vida. Esse clamor mudou quem eu era. Eu era descendente de sacerdote, eu ia herdar o sacerdócio. Mas esse clamor dentro de mim me empurrou para fora da religião, me empurrou para um deserto. Meu Deus, parece que Deus complica. Em vez de Deus levar a gente para o púlpito, leva para o deserto. Porque Deus não promove homens, Ele promove a verdade. E quem estiver promovendo a verdade será promovido junto com ela. Amém, querido? Deixa um clamor que está dentro de você te empurrar para o propósito de Deus. Aleluia. Você não pode chegar no propósito de Deus pelo seu desejo. Porque desejos vão e vêm, eles mudam. Desejo vão e vem. Hoje você compra uma casa, no ano que vem, puxa, vamos pintar ela, não gostei mais dessa cor. Então mudou o desejo. Uma hora você quer morar numa casa, depois quer morar num apartamento. Uma hora você quer um carro daquela marca porque é a melhor que tem, depois você muda: não, essa marca não é tão boa, aquela chegou uma melhor agora. Então desejos mudam, mas clamores não. Deus está clamando desde a fundação do mundo pela mesma coisa. Deus quer uma família, quer amigos, quer alguém que ande com Ele eternamente. O clamor de Deus não muda nunca. Deus se move, mas não muda. Nós precisamos deixar o clamor dele clamar dentro de nós. Irmãos, eu nasci no Evangelho. Dos 14 aos 28 anos eu desviei. Mas eu vou dizer, mesmo desviado, havia um clamor no meu espírito. Eu estava desviado, bebendo, usando drogas, fazendo coisas erradas, mas lá dentro, quando amanhecia o dia, o clamor gritava dentro de mim. Porque no espírito você não adora o diabo. Ninguém adora o diabo no espírito. Por isso que no inferno não tem adoração. Porque quem vai ao inferno vai no espírito, e o espírito não reconhece outro Deus. Ele só reconhece o Deus que soprou o espírito nele. Nós podemos adorar o diabo
com a alma, adoramos com o corpo, mas com o espírito não. Por isso que o Deus quer adoração é um espírito, porque quando você adora no espírito, o diabo não consegue copiar. Por isso diz que quem adora em espírito, adora em verdade. Porque quem adora em espírito, está adorando. Na essência, o diabo não consegue se meter na adoração de quem adora no espírito. Você não pode só adorar na alma. Quem adora na alma, quando está alegre, canta, pula, dança. Quando está triste, emburra. Irmão, não mexe comigo que hoje eu não estou bom. Vai para casa orar então que você fica bom, meu filho. Nós temos que viver no espírito. A alma, ela pende para a carne. A alma, você tem que dizer para ela todo dia: aquieta-te aí, alma. Fica quieta aí, alma. Aquieta-te dentro de mim. Porque dentro de você, quando você acorda pela manhã, duas coisas querem dominar você: o céu e a terra. Porque você veio do céu e foi misturado com a terra. Deus formou você do barro, mas soprou em você o Espírito. Então todos os dias aí tem barro e tem glória. Dentro de você tem barro e tem glória. Por isso que quando você morre, o barro volta para o barro e a glória volta para a glória. Pegou aí? Então quando você acorda de manhã, você decide quem vai te governar, se é o céu ou se é a terra. Se é a terra, você acorda emburrado todo dia. Você decide quem te governa. O problema é que se é a terra que te governa, Satanás tem poder para comer do pó da terra, mas não tem poder para tocar na glória. Entenda isso, querido. Quando você anda na glória de Deus, você não tem tempo de ficar triste. Porque a alegria não tem nada a ver com a alma. A alegria é fruto do Espírito. Aí você diz: hoje eu não estou alegre, minha alma. Não tem nada a ver com a alma. A alegria é uma coisa de dentro para fora, não é de fora para dentro. Se você precisa de alguma coisa na sua mão para ser feliz, então você não sabe quem você é ainda, querido. Por isso que só o deserto pode ensinar a gente a viver assim. Porque no deserto não tem nada para ver. Não tem formosura nenhuma. E quando você vê umas coisas bonitas, você chega perto, meu Deus, é miragem. Por isso que o clamor, ele só dá certo quando aqui fora está um deserto. Até rimou. O clamor, não dá para fazer um rap disso. O clamor só dá certo quando aqui fora é um deserto. O clamor só dá certo quando aqui fora é um deserto. Quando você perde o prazer por algumas coisas aqui fora, é que o clamor que está dentro de você começa a fluir. Por isso que todo profeta de Deus, ele vinha na cidade, pá, soltava a palavra e corria para o deserto. O deserto é de Deus. Deuteronômio capítulo 8 diz: lembra-te de todo o caminho que eu te fiz passar no deserto, para te humilhar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não a lei do Senhor. Te humilhei, te fiz ter fome, para depois te dar o maná que tu ainda não conhecias. Sabe para que Deus leva você para o deserto? Para dar uma comida que você nunca comeu, chamada revelação. Quando Deus tirou o povo do Egito e levou para o deserto, a primeira coisa que ele mudou foi o cardápio. O pão agora vinha do céu, caía do céu. No deserto você vai para conhecer o favor de Deus, para saber que Ele está lá com você. Porque você está tão envolvido com tanta coisa. Você tem o dinheiro para comprar, se você precisar você compra. Você pode fazer o que você quer, você consegue. Mas no deserto não. No deserto você depende única e exclusivamente do favor de Deus. E aí no deserto, mesmo que você tenha o dinheiro no bolso, você diz: meu Deus, o Senhor está me dando isso, para quê? Eu poderia ter comprado. O Senhor diz: não, é um mimo, só para te agradar. É só para você saber que quem governa sou eu.
Sabe para que Deus leva você para o deserto? Para o clamor que está dentro de você flua. Voz do que clama no deserto. Tem um clamor aí dentro que não é seu, querido, é do Senhor. Sabe o que eu vim fazer aqui nessa noite? Eu vim despertar você, para parar de olhar um pouco para fora e começar a olhar um pouco para dentro. Tem alguém clamando aí dentro e dizendo: por favor, deixa eu falar, deixa eu fazer do meu jeito, deixa eu conduzir você, eu sei fazer. Eu vim aqui nessa noite despertar seu ministério. Você que se transformou numa água parada, eu vim aqui despertar você. Agora tem um detalhe: o despertador te acorda de manhã, mas não te tira da cama. Você tem que ter uma atitude de dizer: eu quero sair desse lugar, eu quero entrar num lugar em Deus que eu jamais vivi na minha vida. Oh meu Deus, Deus vai mudar a vida de vocês, amém? Nos próximos dias, Deus vai fazer coisas sobrenaturais. Você crê? Vocês estão buscando uma resposta de Deus, e Deus vai pegar vocês por dentro, ainda essa noite, antes da noite acabar, antes de amanhecer o dia. Deus vai falar com vocês poderosamente. Eu vejo uma mesa cheia de papéis, muitos papéis, e o Senhor vai botar a mão neles, em nome do Senhor Jesus. Você crê? Eu vejo águas paradas aqui dentro. Eu vejo águas paradas. Você é um rio, cara, não é uma represa. Tem uma voz clamando aqui nessa noite, querido. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah. Deixa ele te pegar. Não adianta segurar. É pior. Deixa Deus te pegar por dentro e mostrar que Ele é Deus na sua vida. Você nunca vai vencer a Deus. Nunca. Você nunca vai conseguir vencer a Deus. Deus sempre vai vencer a batalha. Tem coisas na sua vida, no seu ministério, que elas são como águas paradas. Cara, eu sou metido e eu vou falar. Eu posso falar? Deus não te chamou para ganhar dinheiro. Tem gente que Deus chamou para ganhar dinheiro, mas você não. A sua casa não. Deus chamou você para ganhar vidas. Você é um missionário, você é um pastor. Não adianta, você ganha, daqui a pouco perde. Sabe por quê? Porque Deus não deixa. Você é do altar. Tem gente que consegue fazer as duas coisas. Tem gente que Deus chamou para as duas coisas, pastor Ademir. Mas tem gente que Deus diz: não, você é só aqui. Tem gente que Deus diz: você é só lá. Eu vou te levantar, sua empresa vai sustentar missionários, sua empresa vai manter a minha obra. Ok? Se eu perguntasse para você aqui hoje, o que é mais espiritual? É ser pastor ou ser empresário? Aí você me diria: é ser pastor. E eu te pergunto: quem te deu essa empresa? Tudo que Deus dá é espiritual, querido. Se você sentou Deus na sua cadeira e disse: Deus, domine essas coisas para mim, perdeu. Já era. Quando você entender que a sua empresa é um ministério de socorro, quando você entender que a sua empresa não é sua, ela é um ministério de socorro para manter a obra de Deus, Deus vai te enriquecer. Porque Deus só tem um prazer, Ele só tem um prazer de te dar dinheiro. Deus não tem dois propósitos para te dar, Ele só tem um: para você ser provisão para quem não tem, para você ser voz para quem não. Para que Deus levanta um cara, deixa ele conhecido? Para quê? Deus só tem Ele só tem tá fugindo da palavra. Sai daqui, diabo, em nome de Jesus. Deus só tem um objetivo. Nós estamos aqui numa turma, diabo, tu vai apanhar aqui hoje. Nós estamos aqui na turma de crente aqui. Dá a mão aí, irmão, adora a Deus aí. Deus só tem um objetivo para te dar dinheiro, para você ser voz para quem não tem.
para você ser provisão para quem não tem. Quando Deus te deixa famoso, não é para te promover, é para promover o clamor dele dentro de você. Deus coloca uma lâmpada no alto para iluminar todos que estão na casa. Amém? Sabe o que acontece com as nossas igrejas brasileiras cristãs? Nós temos que sair do holofote e nós temos que nos tornar o holofote. Nós temos que ser o holofote. Então eu pergunto, o que é mais espiritual? É ser pastor ou ser empresário? O problema é que a gente acha que empresário ganha dinheiro e pastor ganha vidas. Não, você pode fazer os dois. Você só tem que entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque tem empresário que foi Deus que deu a empresa, e tem pastor que não foi Deus que deu a igreja. Volta. Estenda a mão para mim aqui, irmão. Depois eu vou embora daqui algumas horas. Você vai ficar aí, cara, se vira. Mas Deus te chamou, vocês sabem disso. Vocês têm um chamado. Deus não chamou vocês para ganhar dinheiro, por isso nada consegue parar na mão de vocês. O seu chamado é missões, seu chamado é igreja. Você é do altar. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Todo vale será exaltado, todo monte será abatido. O que é escabroso, aplanado, tortuoso, endireitado. Sabe o que Deus está dizendo? Quando a minha palavra entra no lugar, tudo fica igual. O soberbo é abatido, o monte é abatido, o humilde é exaltado, o tortinho é endireitado. Sabe aquele tortinho que só dá trabalho? Quando a palavra de Deus entra, Deus pegou ele, já era. O grosso é aplanado, e a glória do Senhor se manifestará. Sabe qual é o objetivo da palavra de Deus num lugar? É botar todo mundo no mesmo nível. A cruz é o único ladrão, é o único lugar que ladrões e reis morrem do mesmo jeito. Não importa se você é rei ou se você é ladrão, você tem que ir para a cruz. A diferença é que ladrão tem que ir para a cruz obrigado. Reis não. Reis dizem: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Alguns de nós, eu estou sentindo nesse ambiente, irmãos, alguns nessa noite vão ter que jogar no chão e dizer assim: eu abro mão, eu quero voltar para o propósito. Talvez o seu propósito, quando você chegar na eternidade, Salmo 139, verso 16 diz assim, no seu livro ele escreveu sobre mim, sem que nenhum dos meus dias existisse. Quando você chegar na eternidade, tem um livro lá, Deus escreveu sobre você no livro dele. Então quando eu acordo de manhã e vou orar, não é para dar conselhos para Deus, para dizer: Deus faz isso, faz aquilo, como se ele não soubesse o que fazer. Quando eu vou orar, eu vou ficar ligado naquilo que Deus quer fazer naquele dia, para mim não ficar de fora. Porque no seu livro ele escreveu sobre mim sem que nenhum dos meus dias existisse. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus fez uma biografia minha e eu não tinha nem nascido ainda. Pastor, mas é predestinação? Não, não é. Seria se ele me forçasse a viver. Mas quando eu acordo, ou eu vivo o que eu escrevi no meu livro, ou eu vivo o que ele escreveu no seu livro. Eu escolho o que eu quero. Então um dia você vai chegar na eternidade, Deus vai puxar do livro, que nós chamamos do livro da vida. Aí Deus vai puxar o livro, daí você vai chegar lá e dizer: olha aqui, Deus, as 40 igrejas que eu abri. Deus vai dizer assim: mas aqui no livro não diz que você ia ter 40 igrejas. Diz que você ia ser missionário na China. Não, Deus, mas eu abri, eu fiz a tua obra. Deus disse: não, você fez a sua obra, no meu nome ainda. Não, mas Deus, tá bom, filho, você está salvo, eu morri por você na cruz, por causa da graça, mas você perdeu muito tempo, você não entendeu. Amém, entra para o gozo eterno. Vai chegar o outro lá e vai dizer assim: Senhor, está aqui, eu fiz isso, a obra para ti. O Senhor vai dizer: não, eu não chamei você para fazer isso, eu chamei você para abrir empresas no mundo inteiro. Você ia ter multinacionais,
e você ia sustentar a minha obra nos 5 continentes. Não, Senhor, mas eu fiz a tua obra. Ele dizia: não, você fez a sua obra, não foi a minha obra. Pastor, então o que eu faço? Vai ler o livro que ele escreveu para você. Ah, mas se ele escreveu, como é que eu vou ler? Ah, você vai descobrir. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Salmo 25, o verso 14 diz que Deus fez segredos e escreveu para você. Vai no coração de Deus, Ele vai te mostrar. Por favor, querido, não torne, olha aqui para mim, não torne o seu ministério algo popular. Não torne algo popular. Não torne algo comum. Hoje, a popularidade tem matado mais profetas do que a perseguição. Hoje profetas têm caído da graça por causa da popularidade, não por causa da perseguição. Nós temos que voltar a ser incomuns. Nós temos que voltar a ser sobrenaturais. Ah, pastor, é possível sim, filho. É possível sim. Nós só precisamos descobrir, Deus, o que o Senhor falou de mim, o que o Senhor escreveu sobre mim no dia 10, Senhor, de março, lá em Itapema, às 22 horas. O que eu deveria fazer, Senhor? Fala comigo, me conduza. Ele disse: deixa eu clamar, só abra a boca, você é minha voz, e eu te encherei. Querido, o Senhor está aqui nessa noite para nos pegar pela mão e nos trazer de volta a alguns propósitos. Aleluia. Sabe o que significa a casa do oleiro? É refazer o vaso, é fazer de novo. Deus faz tudo novo de novo. Sabe o que significa a casa do oleiro? A Bíblia diz que o oleiro estava ali, de repente o vaso cai da mão dele, e caiu na terra. O oleiro pega, de vez em quando a gente cai da mão dele, a gente escorrega da mão dele, se mistura com a terra. Ele diz: vai, pega e põe de novo, e faz de novo. Casa do oleiro, sabe o que significa? Você pode quebrar 10 vezes, eu vou te refazer 10, eu vou te refazer 11. Se você deixar, você pode se quebrar 1000 vezes, eu te refaço 1500. Toda vez que você deixar eu te tocar, eu vou te tocar. Voz do que clama, deixa Ele clamar dentro de você, querido. Há um clamor profético do Senhor em nosso coração. Por favor, não ande mais na sombra, ande na luz. Amém? Amém, querido? Amém. Pastor, mas eu estou fraco. Não tem problema, Deus ampara os fracos, Ele não ampara os covardes, que muitas vezes não tem coragem de dizer: eu quero mudar de vida. Deus vai mexer na sua casa se você deixar. Se você disser: Deus pode mexer, Ele vai dizer: você está... Mas vai, pastor, vai quebrar o vaso? Vai, mas fique tranquilo, você está na mão dele. Deixa Ele dar forma, e Ele dá forma por dentro e por fora. Mas pastor, e se quebrar? Ele faz de novo. A melhor coisa que tem é quebrar na mão dele. Melhor coisa que tem é quebrar na mão dele, amém? Cutuca alguém que está do seu lado, diga: não trabalhe em vão. Não trabalhe em vão. Nós temos que cuidar, irmãos, para não perder o significado do propósito que nós estamos trabalhando. Sabe por que tem um pregador aqui, tem um músico aqui, tem um pastor, tem uma pastora? Porque isso aqui ainda é a igreja. Nós não podemos perder a noção do que estamos fazendo. No ano de 2013 nós estivemos na Índia. Nós somos uma equipe lá do ministério, e a gente foi conhecer o Taj Mahal. Muito lindo, vocês já estiveram lá também? Foi muito forte lá, no tempo que tivemos na Índia, 15 dias. E eu sou muito curioso, eu gosto de estudar as coisas. E depois também aprendi com alguns irmãos lá do Mevan, que lá no Mevan a gente é uma escola de pregadores. Então quando um prega, a gente sempre aprende um com o outro. Esse é o propósito da comunhão, um trabalhando no outro. O Taj Mahal foi construído por um rei, porque a sua rainha morreu prematura. Então ele a enterrou e começou a construir ao redor do túmulo dela um mausoléu.
Ele construiu lá esse mausoléu e foi construindo, só que levou muitos anos. Alguns historiadores dizem que levou 60 anos, outros dizem que levou 40, outros dizem que levou 70. Eu precisamente não tenho essa, mas dizem que quando ele começou a construir, logo em seguida ele já queria construir um para ele também. Ainda tem lá até hoje, né? Tem uma parte que, só que ele morreu antes disso ficar pronto. As pessoas que começaram, os pedreiros que começaram, não foram os mesmos que terminaram. Construir um mausoléu era um túmulo para a rainha dele. Passou tantos anos fazendo a mesma obra, aquela coisa, a sétima maravilha do mundo, uma das 7 maravilhas do mundo. No dia da inauguração, eles foram limpar por dentro para deixar tudo lindo para a inauguração. Acharam uma caixa cheia de cinzas e alguém gritou: põe essa coisa fora, põe esse lixo fora. E eram os ossos da princesa. Eles passaram tanto tempo construindo uma coisa que perderam a noção por que estavam fazendo. Era um túmulo aquilo. Jogaram os ossos da princesa fora. Assim muitas vezes é nós no evangelho, irmãos. Nós perdemos a noção do que estamos fazendo. Virou tudo tão glamouroso, tudo tão bonito, tudo tão arrumado, tudo tão certinho, que muitas vezes a gente perde aquele lugar da cruz que é simples, que é humilde. Muitas vezes nós perdemos a noção. Eu tenho ido pregar no Brasil inteiro, em algumas partes do mundo. Às vezes eu vejo que Jesus não é mais o centro, ele é só o coadjuvante. De vez em quando ele até ganha um Oscar de ator coadjuvante. Ele não é mais o centro das atenções, porque muitas vezes a gente perde a noção do porquê está fazendo algumas coisas bonitas. Se estamos fazendo bonito é para Ele, se estamos fazendo arrumadinho é para Ele, se está tudo perfeito é para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas ainda. Aleluia, queridos. Nós precisamos acordar para isso. A obra de Deus ainda é para Ele. Aleluia, como igreja nós precisamos acordar. Isso para mim define o que é casa do oleiro. Casa do oleiro para mim é isso, é todas as vezes que você estiver quebrado, cara, a coisa melhor que tem é quebrar na mão dele. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando Deus botou Davi na parede, disse: o que é que você escolhe? Ele disse: eu quero cair na sua mão, você é o cara, você é misericordioso, eu sei que com você eu tenho eternidade. Com você eu não vou ser somente um caco, não, eu vou conseguir. Irmão, nós precisamos entender isso. Talvez Deus tenha que parar algumas coisas na gente para poder nos trazer de volta para o propósito, amém? Eu estou sentindo muito essa unção aqui hoje. Parece que Deus está parando algumas coisas na vida de alguém para trazer de volta para o propósito. Aleluia! Lucas capítulo 24, a Bíblia diz que havia 2 homens indo a caminho de Emaús, saindo de Jerusalém e indo a caminho de Emaús. Aí Jesus entra no meio, não é assim a história? Jesus entra no meio e faz que não quer nada. E daí, gente, que papo é esse? Vocês estão conversando o quê? Estão conversando dos acontecimentos, você não sabe? Eles: que acontecimento? Aí um cara ainda olha para ele e diz: onde é que você estava? Que só você não sabe. Estava na cruz, seu cabeção, morrendo por você. E Jesus entra no meio, conversa, vai, conversa, vem, e ninguém entende que era Jesus. Quando eles entram numa casa, Jesus pega o pão e parte. No partir do pão, os seus olhos se abriram. Esse era ele! Ele sumiu. Nesses dias, Jesus está sendo mais reconhecido na mesa do que no púlpito. Nesses dias, Jesus está sendo mais reconhecido no partir do pão do que na pregação. Porque pregar como Jesus, qualquer um pode pregar. O difícil é partir o pão como Ele parte. E quando Ele partiu o pão, certamente aqueles 2 já comeram com Ele. Porque só reconhece como Ele parte o pão quem já comeu com Ele. Então aqueles homens voltaram para o propósito, eles voltaram para Jerusalém, porque a promessa é ficar em Jerusalém. Eles estavam saindo do propósito. Irmãos,
Deus quer nos trazer de volta para o propósito. Deixa eu falar uma coisa para você, meu querido. A pior coisa que tem é você ter sucesso em algo que Deus não aprova. Você está tendo tanto sucesso que daí você diz: uau, mas Deus está comigo. E Deus está dizendo: não, eu não estou. Mas tem sucesso. Qualquer um pode ter sucesso. Qualquer um pode ter sabedoria. Mas o que não está firmado no temor do Senhor está firmado na minha performance. E o que é firmado na minha performance tem tempo de validade, irmãos. Não é eterno. Só permanece. Por que Jesus não sustenta a religião? Porque não foi Ele que criou. Ele só sustenta o que Ele cria. Quando nós criamos uma religião, é nós que temos que sustentá-la. Mas quando é Ele que cria, não. Quando é Ele que cria, é Ele que sustenta. Deus só sustenta o que Ele cria. Amém, querido? Valorize o que você carrega. Existe uma voz dentro de você clamando, dizendo: por favor, feche a sua boca e deixa eu abrir a sua boca. Por favor, feche os seus olhos e deixa que eu abra os seus olhos. Passe uma régua, passe um limpador aí na sua mente e deixe que eu seja os seus pensamentos e os seus sentimentos. Por favor, deixa eu ser Deus através de você. Eu preciso de você. Parece um pouco paradoxal você dizer que Deus precisa da gente. Irmãos, quando Jesus foi questionado pelos fariseus se ele pagava o imposto, lembra disso? Por que você não paga o imposto? Jesus disse: pegue uma moeda. Pedro pescou, trouxe a moeda. Jesus pegou a moeda e disse: de quem é essa esfinge? De quem é essa imagem? Eles disseram: é de César. Então Jesus disse: dá a César o que é dele. Se essa imagem é dele, dá para ele. Nós sempre vamos terminar na imagem que nós representamos. Que imagem que nós estamos representando? É na mão desse que nós vamos terminar. Agora, por que você acha que César colocou a imagem dele numa moeda? Porque você associa a sua imagem àquilo que é importante para você. César, quando botou a imagem dele numa moeda, César estava dizendo: dinheiro é importante para mim. Por que você acha que Deus associou a imagem dele a você? O que ele está tentando me dizer quando ele diz: você é a minha imagem e a minha semelhança? O que ele está querendo me dizer? Que você é a coisa mais importante para mim. Você é o meu alvo. Você é o meu propósito. E é através de você que eu quero clamar ao mundo. Mas você não, você fica buscando outras imagens que não é a sua. Você não vai ser feliz juntando dinheiro, nem juntando coisas. Você vai ser feliz fazendo o que Deus te chamou para fazer. Isso implicar em ter dinheiro, então ok. Se isso implicar em ter coisas, ok, não tem problema. Como eu disse, você pode ter tudo que não pode ter você. Deus quer te dar tudo que não pode ter você. Agora, se tem alguma coisa que está te tirando de Deus, por favor, entrega logo. Voz do que clama. Você quer ver a glória de Deus se manifestar? Então vamos pedir que a palavra de Deus venha. Senhor, traz a tua palavra para a minha vida. Porque o que está dentro de mim, que está muito alto, vai ser demolido. O que está muito baixo vai ser erguido. O vale vai ser exaltado. O monte vai ser abatido. Quem é que abate o monte? Hein? É Deus.
O torto vai ser endireitado, o escabroso aplanado. Então a glória do Senhor se manifestará. Tu, anunciador de boas novas, tu. Deixa eu aproveitar o texto da oferta aqui, para dar mais uma pincelada para a gente terminando. Logo em seguida, depois de Barnabé vender a sua herança, levita não deveria ter herança. Depois de Barnabé ter vendido a sua herança e ter colocado nos pés dos apóstolos, sabe o que acontece? Vem o capítulo 5. Aí começa a história de Ananias e Safira. Lembra disso? Lembra quando Ananias vem e morre no altar, dando uma oferta? Você já viu alguém morrer dando oferta, irmão? Pode ser hoje. Dá amarrado, em nome de Jesus. Ananias deu uma oferta e caiu duro para trás. Ah, mas ele reteve uma parte. Logo em seguida vem Safira, retém uma parte e morre também. Por quê? Por que eles morreram? Porque reteram uma parte? Pedro disse: não, isso é de vocês. Por que vocês querem mentir para o Espírito Santo? Pode ficar para vocês. O problema, sabe qual era? É que naquele mesmo púlpito passou um homem chamado Barnabé e deu tudo. Se você quer reter uma parte, você não pode ter aliança com quem está dando tudo. Se você quer reter uma parte, você não pode entrar na fila de quem deu tudo. Porque quando Barnabé, veja bem, quando Barnabé deu tudo, o que ele fez? Ele levantou o nível de justiça. Se o nível de justiça de um ministério, de uma igreja está aqui, eu não posso andar aqui embaixo, eu vou morrer. Oxalá Deus levante em Itapema homens que vão erguer o nível de justiça, que vão nivelar a igreja aqui em cima. Que a igreja não vai mais fazer negócios ilícitos, não vai mais fazer coisas que corrompam o nome de Jesus, não vai fazer coisas que envergonham o cristianismo. Homens que vão erguer. Sabe como é que você condena o que está errado? Não é apontando o dedo, é fazendo o certo. Quando você faz o certo no meio de gente que faz tudo errado, você está estabelecendo um princípio. Aleluia. Quando você faz certo, como é que nós vamos mudar uma geração e a gente quer mudar o presidente? Não, irmão, cada geração tem o presidente que merece. Se a igreja fosse santa, você acha que já não tinha mudado? Começa a orar e jejuar para nós ver. Vamos começar a orar e jejuar para você ver. Deus vai mexer em tudo, irmão. Mexe em tudo. Amém? Deixa Deus trabalhar. Vamos orar e jejuar para você. Não adianta ir para a rua com plaquinha fora, presidente. Não adianta, nós não temos autoridade, porque no nosso nível está muito baixo. Nós temos que erguer o nível. Quando Barnabé deu tudo, ele ergueu o nível. Logo em seguida, Ananias e Safira seguraram uma parte e morreram. Mas por que morreram? Porque seguraram uma parte? Não, Pedro disse: vocês podem segurar tudo, é de vocês. Agora, se vocês querem segurar, vocês não podem entrar nessa fila. Essa fila é só de quem dá tudo. Se você quer segurar uma parte, você não pode entrar na fila de quem está dando tudo. Amém, irmãos? Amém? Louvado seja Deus. Levanta o nível, ergue o nível de justiça. Seja justo onde você trabalha, onde você estuda. Seja carinhoso, seja bondoso, seja generoso. Erga o nível de justiça. Não tem nada a ver com valor financeiro, irmão. Não estou falando isso. Uma viúva impressionou Jesus quando ela deu tudo. Porque você pode dar mais do que eu, mas eu posso dar melhor do que você. Você dá mais do que eu, mas eu dou melhor do que você. Você pode dar mais porque você tem mais, mas eu dou melhor quando eu dou tudo. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de dar tudo. Porque se Deus não tem a sua vida, o seu dinheiro não importa. Mas eu estou dando oferta. Não é o dinheiro que a igreja precisa. A igreja precisa de você, do seu coração. Porque bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome.
Se eu for de Deus, meu carro é de Deus, minha casa é de Deus, meus filhos são de Deus, tudo que há em mim vai glorificar o nome de Jesus. Tudo que eu faço, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, aonde eu ando, aonde eu estou, Jesus vai ser glorificado. Aleluia, porque você ergueu o nível. Agora, para erguer o nível, tem que ser que nem Moisés. Quer voltar brilhando, tem que subir aonde ele está. O problema é que nós passamos o dia todo: Deus, desce aqui para pagar minhas contas. E Deus diz: sobe aqui você, e eu vou te ensinar a fazer contas. Deus, desce aqui, Senhor, eu não suporto mais a perseguição. Sobe aqui você, eu vou te ensinar sobre perdão. Deus, eu não suporto mais todo mundo falando mal de mim, todo mundo, eu odeio o Senhor. O Senhor trata com esse homem, trata com essa mulher. Sobe aqui, eu vou te ensinar a se humilhar. Amarrado, o sangue de Jesus tem poder. Igreja não é lugar de buscar seus direitos. O lugar de buscar seus direitos é o fórum. A igreja é lugar de renúncia, de se jogar no chão e dizer: Deus, eu quero ser o homem que o Senhor me chamou para ser. Eu quero ser o homem, a mulher que o Senhor me chamou para ser. Eu sou uma voz do que clama. Se eu não tiver um nome aparecendo, não tem problema. Se eu for só a voz, Deus, mesmo assim, está bom demais. Nós precisamos entender os valores de Deus. Voz do que clama no deserto. Deixa Deus te mostrar o deserto. Pastor, o deserto, agora você escolhe quanto tempo vai ficar lá. Jesus ficou 40 dias, o povo ficou 40 anos. Porque quanto mais tempo você demora para dar uma resposta para Deus, mais tempo você vai ficar aí. Dê uma resposta para Deus rápida. Se joga no chão. Esses dias alguém me perguntou assim: pastor, por que a gente expulsa demônio? Parece que não cai mais ninguém endemoniado na igreja. Eu digo: porque os demônios que nós estamos lidando agora são orgulho e soberba. E eles não estão nos ímpios, estão nos crentes. E esses demônios a gente não derruba expulsando. Eles têm que se jogar no chão e dizer: Senhor, me mata, me ajuda, eu quero mudar, Senhor. Eu quero ser melhor, eu quero ser mais humilde, eu quero ser mais querido, Senhor. Eu quero perdoar mais. Que bom que você ficou até o final do vídeo. Nos diga o que foi que mais te chamou a atenção nessa mensagem. Não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. Muito obrigado e Deus te abençoe.